Salve, meus amigos do canal do Medeiros, vamos falar de Botafogo e eu já adianto a vocês. Pegue aquela caneta, aquele papel e vamos fazer contas. Calculadora, vamos falar de vaga em pré-Libertadores. Vaga no G8, Botafogo tem que pensar nisso. E aí eu fui atrás de alguns números, né, alguns detalhes importantes para gerar esse vídeo aqui para vocês, né, porque a gente já precisa, né, saber mais ou menos ali onde a gente pode ou não perder pontos. Claro que a gente quer que nos últimos 7 jogos aí o Botafogo vença os 7, mas a gente sabe que isso é muito difícil. Então a gente tem que fazer contas, saber onde que a gente pode perder algum pontinho aqui, outro ali, sempre dentro do objetivo de ficar dentro do G8. Mas esse G8 aí, que vai dar vaga na pré-Libertadores, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, nos anos anteriores, e ver o seguinte: mais ou menos quantos pontos os oitavos colocados dos anos anteriores ficaram? Qual a média disso? Para a gente tentar ver quantos pontos faltam para o Botafogo atingir pelo menos aquela média. Porque aí o Botafogo consegue ficar muito próximo desse objetivo, que é a classificação para a pré-Libertadores de 2023, correto? É claro que eu já adianto para vocês que eu acho que a nota de corte esse ano vai ser um pouquinho maior, porque eu acho que a briga está muito boa entre Botafogo, São Paulo. São Paulo perdeu um pouquinho agora, né? Foi para 12º, mas Botafogo, América Mineiro, Atlético Mineiro, até o Fortaleza ali, eu acho que vai brigar também. Mas assim, Atlético Mineiro, América Mineiro, Botafogo e o Fortaleza, eu acho que vão brigar por esse G8 aí. E tem condições. Tem condições. Esses 4 clubes aí, 2 vagas. 2 vagas. Tem condições de brigar pau a pau, que é o que a gente costuma dizer. Então pega o papel e a caneta aí e vambora, que depois da vinheta eu vou falar sobre esses números aí com vocês. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista, setorista do Botafogo. Estou todos os dias aqui no YouTube conversando com vocês sobre a nossa paixão, o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros. Ativem as notificações, esse sininho aí, é isso mesmo. Já disse, vou repetir para vocês, o YouTube não está entregando o nosso conteúdo, está privilegiando os shorts, então deixa eles privilegiarem para lá e fala assim: não quero ver vídeo curto, quero ver vídeo do canal do Medeiros, vídeo analítico, vídeo longo mesmo, robusto, vídeo de YouTube. Então, para isso, assine aí de graça, tá? Só o sininho. Pronto, ativou o sininho, você vai acompanhar a gente, coloca aí todas as notificações. Bom, sem mais lenga-lenga, vamos embora falar sobre pré-Libertadores. Esse é o objetivo do Botafogo em 2023, o time encaixou, começou a ganhar partidas e o objetivo principal nesse primeiro ano, o Botafogo falava que era se manter na Série A. Porém, conseguiu já esse objetivo e agora começa a traçar voos mais altos dentro desse próprio ano. Viu a vaga no G8 ficar muito próxima, principalmente depois desses últimos resultados, onde o Botafogo vai enfrentar o Avaí fora de casa, vence, vai enfrentar o São Paulo, vence, fora de casa também. Então essas 2 vitórias fora de casa contra adversários, o Avaí desesperado lá no rebaixamento e o São Paulo, que sempre é muito forte no Morumbi, essas 2 vitórias credenciaram de vez o Botafogo na briga pela vaga na Libertadores. Quem ainda estava com dúvida, a partir de hoje não tem mais. O Botafogo vai brigar até o fim. Vai conseguir? Não sabemos, mas vai brigar, né? E aí a gente tem ali, na minha opinião, 4 clubes que estão brigando por essa vaga. O Atlético Mineiro, ele está em 7º lugar com 47 pontos, vacilou em casa, empatou, né? O Atlético Mineiro empatou na última rodada. Tem o América Mineiro em 8º com 45 pontos, teve uma vitória agora importantíssima fora de casa no Maracanã contra a equipe do Fluminense, né? Um jogo que eu esperava que o Fluminense fosse vencer. O América Mineiro conseguiu jogar muito bem e venceu essa partida. É por esse motivo, inclusive, que o Botafogo não está no G8, por conta dessa vitória maiúscula do América Mineiro contra o Flu no Maracanã. Botafogo em 9º com 43 e o Fortaleza
com 41 pontos em décimo. Fortaleza do Vojvoda, que já chegou a ser por muito tempo lanterna da competição, está em décimo colocado, brigando por vaga na Libertadores, né? Mais um grande trabalho do Vojvoda de recuperação, né, esse ano. Tem o time nas mãos, tem o elenco nas mãos e o Fortaleza vai brigar também, com certeza. O que a gente tem nessa rodada é o seguinte: Fortaleza e América Mineiro no Independência. Então começam aí os jogos de 6 pontos, né? Aqueles jogos ali que a gente tem certeza que vai perder ponto, ou então os dois perdem 2 pontos se for empate. E eu acho que esse é o melhor resultado, inclusive. Para nós que somos botafoguenses, Fortaleza e América, o empatezinho tá maravilhoso. Os dois perdem 2 pontos. Eu nem vejo na situação de os dois ganhando 1 ponto, não. Vejo eles perdendo 2 pontos. Tá? E o Atlético Mineiro tá um pouquinho mais acima. Nem quero olhar muito para a situação do Atlético Mineiro agora, porque tá um pouquinho mais longe, né? O Botafogo tem 43, o Atlético 47, e o Atlético Mineiro pega o Flamengo no Maracanã. O Flamengo deve jogar com o time reserva por conta da Copa do Brasil, né? Final da Copa do Brasil com o Corinthians, o Flamengo deve jogar com o time B. Mas mesmo assim, é um confronto difícil pro Atlético Mineiro. Jogo no Maracanã contra o Flamengo, mesmo o time B do Flamengo, não acho que será fácil pro Atlético Mineiro. Então a gente tem a situação hoje do Botafogo. Para a próxima rodada, um Botafogo pegando o Internacional, que é um adversário difícil demais, vice-colocado do campeonato, em casa. Mas é um jogo que eu acho que dá para o Botafogo vencer, mesmo o Inter sendo vice-líder. É um jogo em casa, se o Botafogo conseguir fazer o que está fazendo nas últimas rodadas, acho que dá para o Botafogo vencer. O Atlético Mineiro visita o Flamengo no Maracanã e a gente tem um confronto direto entre Fortaleza e América Mineiro. Então acho que tem tudo para nessa rodada o Botafogo se sair muito bem. Essa é a minha expectativa. Mas eu não queria falar só dessa rodada, não. Eu queria falar, como eu disse na introdução, para vocês pegarem a caneta e o papel e anotar. Por quê? Se a gente for pegar os últimos 5 campeonatos, a gente teve uma média de 54 pontos para o 8º colocado lá na última rodada. Ou seja, teve ano que foi 56, teve outro ano que foi 53, teve um ano que foi 54, outro 55, enfim. A média é 54. 54 pontos seria ali uma nota de corte, né? Uma pontuação de corte ali que o Botafogo teria que atingir para se classificar para a pré-Libertadores de 2023. Hoje o Botafogo tem 43. Isso quer dizer o quê? Que o Botafogo, nos próximos 7 jogos, né, seriam 21 pontos disputados, 7, 14, 21. O Botafogo teria que ganhar 11 pontos para atingir a tal nota de corte, a tal média de pontos, de 54 pontos, que é o do 8º colocado aí nos últimos anos. E isso quer dizer o quê? 11 pontos quer dizer 3 vitórias e 2 empates em 7 jogos. 3 vitórias, 2 empates e o Botafogo poderia até perder 2 jogos. Mas eu, Matheus Medeiros, acho que apesar da média, eu acho que esse ano vai ser um pouquinho mais do que esses 54. Acho porque o Atlético Mineiro já está com 47 e o América está com 45. Botafogo 43. Faltando 7 jogos. Então eu acho que esse ano, apesar da média de falar 54, eu acho que esse ano o 8º colocado deve terminar com os 56, 57 no máximo. Então, na minha conta, o Botafogo precisa de pelo menos 4 vitórias nos últimos 7 jogos. Se o Botafogo conseguir 4 vitórias e 1 empate, na minha conta, eu acho que o Botafogo está garantido nessa Libertadores do ano que vem. E aí a gente tem Internacional em casa no domingo, clássico contra o Fluminense no Maracanã na próxima rodada, Bragantino em casa no Newton Santos, Cuiabá em casa também no Newton Santos. Aí a gente sai para visitar o Atlético Mineiro, uma final para o Botafogo, porque os dois vão estar brigando pela vaga na Libertadores. A gente sai na antepenúltima rodada para enfrentar o Atlético no Mineirão.
Depois a gente pega o Santos em casa na penúltima rodada, o Santos no Newton Santos, e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Essas são as 7 últimas rodadas do Botafogo. É claro que o futebol, a gente tenta trazer um pouco de teoria aqui, mas na prática, às vezes, não acontece o que a gente tenta trazer aqui na teoria. Mas na teoria, o Botafogo precisa vencer Cuiabá em casa, Bragantino em casa, Santos em casa. Só aí a gente já tem 3 vitórias. Porque na teoria o Botafogo precisa vencer esses 3 jogos, cara. Se quer ir para a Libertadores, precisa vencer esses 3 jogos. São adversários que ao longo do ano se demonstraram numa situação pior que a do Botafogo. Esses 3, principalmente. E aí depois a gente vai nos outros jogos e tenta beliscar uma vitória. Internacional em casa, se a gente ganha, a gente fica muito bem na finta, já atingiria as 4 vitórias que eu falei. Clássico contra o Fluminense, clássico é imprevisível, você pode arrumar um empatezinho ali, pode ganhar o clássico, como também pode perder, mas clássico não tem favorito, ainda mais o Fluminense na situação que está hoje. Derrotas seguidas, problemas já lá com o Fernando Diniz. Bem, os jogos difíceis que a gente tem, na teoria, Atlético Mineiro no Mineirão e Atlético Paranaense na Arena Baixada. São os 2 jogos, assim, desses últimos 7, para mim são os 2 jogos realmente mais encardidos que o Botafogo tem. É muito difícil jogar com o Atlético no Mineirão e é muito difícil jogar com o Atlético Paranaense na Arena. Mas esses 2 jogos, caso o Botafogo perca, os outros 5, se o Botafogo consegue 4 vitórias e 1 empate, o Botafogo, na minha conta, já está na Libertadores. Então, se você pegou caneta e papel na mão, faz essas contas comigo aí, que esse é o objetivo e a gente vai atrás deles. Concordam ou não concordam? Deixem aí nos comentários. Esse é o tema de hoje, Botafogo de olho na vaga na Libertadores. Um abraço e até a próxima, gente.